Saudações a todos, vamos retomar nosso curso de termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, em outras palavras, a termodinâmica básica. Então, mais uma vez, nós estamos aqui tratando sobre a segunda lei da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica no contexto da segunda lei da termodinâmica, nós precisamos aqui citar os trabalhos científicos, as contribuições científicas, não é? E especialmente no âmbito da engenharia de Carnot, de Sadi Carnot, em que aqui analisou teoria e experimentação, contribuiu com teoria, com experimentação e com engenharia de máquinas térmicas. E leia-se máquinas térmicas como motor térmico e como refrigerador térmico, inclusive apresentando que a engenharia mecânica e a engenharia química entende como ciclo de Carnot, sobre o qual nós falaremos assim razoavelmente, com razoável detalhamento ao longo do nosso curso. E a segunda lei da termodinâmica precisa, por assim dizer, iniciar sua construção, por assim dizer, mais especificamente com Kelvin e Clausius. Então, outras pessoas contribuíram, né? Mas aqui vamos destacar inicialmente Carnot, Kelvin e Clausius, claro, com suas respectivas equipes de trabalho, de pesquisa. Então, agora vamos apresentar inicialmente o enunciado de Clausius. O enunciado de Kelvin. Começar com Kelvin. O mesmo que trabalhou na organização da escala termométrica absoluta, denominada escala Kelvin. Então, enunciado de Kelvin.
Então, muito bem. Então, fazendo a leitura aqui do enunciado de Kelvin, diretamente, considera-se impraticável e impossível a realização de um processo termodinâmico cujo único e exclusivo efeito, leia-se como único e exclusivo efeito, leia-se processo termodinâmico cíclico, seja esse tal processo, esse tal único e exclusivo efeito, ou seja, em outras palavras, um processo termodinâmico cíclico, seja, então, a partir desse processo termodinâmico cíclico, a retirada de calor de um reservatório térmico e a promoção da produção de quantidade equivalente de trabalho. Então, o que o enunciado de Kelvin afirma? Afirma que é impraticável, do ponto de vista da construção de engenharia, e impossível do ponto de vista, também do ponto de vista experimental, laboratorial, a realização, de um processo termodinâmico cujo único e exclusivo efeito, então, quando nós destacamos isso, único e exclusivo efeito, estamos se referindo a um processo termodinâmico cíclico. Seja, então, retirar calor de um reservatório térmico e promover a produção, a partir desse tal calor ΔQ, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, promover a produção de quantidade equivalente de trabalho, ou seja, ΔQ sendo transferido exatamente para a realização de trabalho termodinâmico ΔW. Então, esse processo aqui, segundo o enunciado de Kelvin, é um processo impraticável, inexequível, não factível e, portanto, impossível. E, mais uma vez, entendendo que quando a termodinâmica fala de único e exclusivo efeito, está se referindo certamente a um processo termodinâmico do tipo cíclico, quando o estado inicial, termodinâmico inicial, a configuração de estado termodinâmico inicial é rigorosamente igual à configuração de estado termodinâmico final. Muito bem, então agora vamos falar sobre as consequências do enunciado de Kelvin. Vamos falar sobre as consequências. Primeira consequência, Primeira consequência, a geração de calor, a obtenção de calor, e nós sabemos que calor é equivalente a fluxo de energia térmica entre um sistema termodinâmico e outro através de uma parede adiabática, através de uma parede diatérmica. A obtenção de calor por meio do atrito entre dois sistemas aí, isso nós podemos considerar sólido-sólido, nós podemos considerar sólido-fluido e nós podemos considerar fluido-fluido.
Então, o atrito entre sólido e sólido, as superfícies de dois sólidos, o atrito entre a superfície do sólido e o fluido, o atrito entre fluido e fluido, leia-se fluido, fluido complexo, líquido, vapor, gás. Muito bem, então a obtenção de calor por meio do atrito entre dois sistemas, a partir da realização de trabalho mecânico, é do tipo irreversível. Então, sempre que a geração de calor for gerada, que a obtenção de calor for gerada, não é? Que a geração de calor for resultado do atrito entre dois sistemas, seja de sólido, sólido, fluido, a partir da realização de trabalho mecânico, então essa obtenção de calor é do tipo irreversível. Em outras palavras, o atrito entre as pastilhas de freio e o disco de freio ou o tambor de freio em uma moto ou em um automóvel, qualquer que seja o veículo, na maior parte dos veículos, esse processo de frenagem da roda e, portanto, do sistema do veículo gera então calor, não é? E esse atrito entre a pastilha de freio e o disco, ou a pastilha de freio e o tambor de freio, isso gera atrito, e esse atrito então gera calor. A questão é que esse processo físico-químico, né, que às vezes ocorre em reações químicas, e nós sabemos, a ciência, a mecânica quântica já afirmou várias vezes que todo processo químico de reação química também é um processo físico baseado no eletromagnetismo, na teoria eletromagnética, né, onde encontra suas explicações na teoria eletromagnética, no eletromagnetismo, tanto clássico quanto quântico, ou mesmo na interação eletrofraca, ou então na interação nuclear fraca. Em outras palavras, aqui paralelamente falando, todas as reações químicas, ou elas são geradas por uma interação eletromagnética, ou elas são geradas, no caso de reações químicas nucleares, por uma interação quântica, não é? Com base na teoria quântica de campos e na mecânica estatística quântica, de campos associados à interação nuclear fraca. Ou é nuclear fraca ou é eletromagnética. Então, obviamente, não há dúvida, isso é indubitável, que qualquer fenômeno químico é essencialmente um fenômeno físico, seja de eletromagnetismo ou seja de interação nuclear fraca. Muito bem. Então, o que ocorre é que quando há o atrito entre o disco de freio e a pastilha de freio, ocorre que a energia cinética de translação do sistema, ou seja, de todo o veículo, é transformada em calor, em fluxo de energia térmica, que é trocado entre a pastilha de freio e o freio, as peças componentes ali das rodas, bem como com toda a atmosfera, não é? Essa troca de energia térmica ocorre, então há uma troca de calor, em outras palavras, e esse processo, que também é um processo termodinâmico, pois os sistemas envolvidos, atmosfera e disco de freio, pastilha de freio e tudo mais, esses sistemas são sempre múltiplos do número de Avogadro, ou seja, são compostos por um número N de mols, onde um mol é equivalente a 6 multiplicado por 10 elevado a 23 partículas componentes, né? Então trata-se de múltiplo do número de mol. Então nós temos sim um sistema termodinâmico, e o processo, nós sabemos do ponto de vista da observação, da experimentação e da análise fenomenológica cotidiana, é que esse processo é um processo termodinâmico do tipo irreversível, ou seja, espontaneamente, do ponto de vista da espontaneidade do processo físico, do processo termodinâmico, termoquímico, esse calor não é novamente transformado em energia cinética do sistema, ou seja, em outras palavras, do veículo aqui no contexto em particular. Então, evidentemente, ocorre uma perda da energia cinética, uma degradação, uma inutilização da energia cinética,
pois nós sabemos que variação de energia cinética pode realizar trabalho. Então há uma inutilização da energia, uma degradação de energia, uma perda da energia, no sentido de que essa tal energia cinética do veículo, aqui hipoteticamente sublinhado, não gerará trabalho. Então essa energia foi perdida, por assim dizer, claro que não foi perdida, rigorosamente ela foi transferida para outros sistemas, inclusive para o piso, para a atmosfera, para as peças do veículo que também são aquecidas, e essas energias são acopladas à energia interna das moléculas, dos átomos e dos retículos cristalinos que estão envolvidos nesse sistema termodinâmico no meio exterior, por assim dizer, nas vizinhanças desse sistema. Mas de todo modo, o fato é que o processo é irreversível e essa energia térmica, esse calor, não volta no sentido de percorrer o sentido inverso rigorosamente falando, ponto a ponto, não é? Fenômeno a fenômeno, evento a evento, e então gerar novamente a mesma configuração de energia cinética outrora admitida pelo tal veículo aqui. Então, a geração de calor por atrito a partir de trabalho mecânico é sim um fenômeno do tipo irreversível, e isso é aqui um exemplo que está contextualizado como uma consequência, como um resultado do enunciado de Kelvin. Muito bem, então continuaremos durante a próxima aula. Muito bem.